Glórias a Deus, irmãos. Vamos dar continuidade ao programa A Mensagem da Cruz. Gostaria de convidar os amados ouvintes a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso número 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós já tivemos a oportunidade de estar falando um pouco desse texto, sendo mais específicos com respeito àqueles que se inclinam para a carne, e hoje eu gostaria de enfatizar mais a questão daqueles que se inclinam para o Espírito. Quando a gente estuda esse capítulo, a partir do verso 1, nós vamos perceber que uma vida em submissão ao Espírito traz liberdade. Traz a liberdade da possibilidade de nós novamente vivemos escravos do pecado. E nós sabemos que a base dessa liberdade, a base da libertação do cristão, não tem nada a ver com a nossa capacidade humana, não tem nada a ver com a nossa natureza carnal, mas a base da nossa liberdade, ela está totalmente ligada, vinculada à morte de Cristo naquela cruz. E é por causa da morte de Cristo naquela cruz que é aplicado sobre nós, pelo Espírito, todo o poder que vem do sacrifício de Cristo. Então, se nós temos poder para vencer o pecado, se nós temos poder para viver uma vida no Espírito, isso não tem nada a ver com a nossa capacidade. Todo o processo de libertação do cristão tem a ver com a obra de Cristo. O nosso texto aqui ele vai dizer que uma mente inclinada para a carne, ela está em oposição a Deus, está em conflito com Ele. Já o apóstolo Paulo vai traçar um paralelo, ele vai dizer que uma mente controlada pelo Espírito, ela traz harmonia com Deus, por meio da justiça. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está traçando um paralelo entre aquelas pessoas que são governadas pelo Espírito e aquelas pessoas que são governadas pela carne. De um lado, aqueles que são governados pela carne, desse lado, morte, inimizade contra Deus, uma vida que desagrada a Deus. De outro lado, o apóstolo Paulo está falando daqueles que são guiados pelo Espírito. Desse lado, vida, paz, uma vida que agrada a Deus, uma vida de amizade com Deus. Em Romanos 8,4, ele vai dizer, no verso anterior que a gente leu, a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, ser cristão é passar para a maior transformação que um ser humano pode passar. Então não é simplesmente frequentar uma igreja, não é simplesmente fazer parte de um grupo, não é simplesmente batizar, não é algo superficial. Ser cristão é passar por uma grande transformação. O poder de estar unido a Cristo é um grande poder que transforma a vida de uma pessoa. Por isso que a Bíblia chama isso de nascer de novo. Receber nova natureza, receber a semente divina, nascer do alto, nascer de Deus, receber um novo coração, ser uma nova criatura. Jesus disse para Nicodemos, disse para nós, disse para todo homem, toda mulher, para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Se você é cristão, uma obra poderosa do Espírito está acontecendo em nós. O Espírito Santo trabalha em todos os cristãos, sem exceção. Se você é cristão, Deus está trabalhando em você de maneira poderosa. Por isso, a Bíblia fala de nascer de novo. Há uma imensa diferença entre ser cristão e não ser cristão. Uma imensa diferença entre ser filho de Deus e ser filho do diabo. E aqui o apóstolo Paulo está traçando essa distinção. Ele está mostrando essa distinção entre um cristão e o não cristão. Entre aqueles que se inclinam para a carne, o texto diz que são os não cristãos, e aqueles que se inclinam para o Espírito, que são os cristãos. Da mesma forma que, na outra oportunidade que eu falei desse texto, eu fiz essa pergunta, vou repeti-la. Você está em qual grupo?
No grupo daqueles que são governados pela carne, pela natureza carnal, ou naqueles que são governados pelo Espírito? Você pode dizer que essa grande transformação, que esse poder de Deus agiu na sua vida e está agindo agora? Você pode dizer que você passou pelo processo do novo nascimento mesmo. Morre algo em você e nasce algo. A natureza carnal sua, governada pelo pecado, governada pela mentalidade inimiga de Deus, recebe um golpe. E agora você não é mais governado por essa natureza. Agora você é governado pelo Espírito. Há uma imensa diferença entre ser cristão e não ser cristão. A maneira que você vive, as coisas que te dão prazer, aquilo que governa a sua vida, diz muito a seu respeito. Uma análise sincera, um julgamento sincero de si, dá para você saber se você é governado pela carne ou governado pelo Espírito. O nosso tema de hoje é aqueles que andam segundo o Espírito. No verso 5, o apóstolo vai dizer aqui em Romanos 8, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Os não cristãos se inclinam para a carne. E nós aprendemos o quê? Que carne quer dizer uma realidade antagônica a Deus, uma realidade contrária a Deus. Então, ser governado pela carne é ser governado por um poder, por uma força contrária a Deus. Então, o não cristão, ele é governado pela sua natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa que governa todo não cristão, ela sempre leva o cristão numa direção contrária a Deus. Então, a pessoa não precisa fazer nada para ser governada pela carne, para ser governada por uma natureza contrária a Deus. Basta ela nascer. Porque, por natureza, todo ser humano, ele é governado pela natureza pecaminosa. Ele é governado pela carne. Por isso que Paulo chama de carne aqui. Isso aqui que Paulo chama de carne. Toda pessoa que nasce nessa terra é descendente de Adão. Vem de Adão. E Adão pecou. E nós, como descendentes de Adão, herdamos uma natureza pecaminosa. Então, aquela criança ali, com 2 semanas de vida, já tem nela essa semente de Adão. Já tem nela essa doença chamada pecado, que com o tempo vai se manifestar com atos pecaminosos. Então, essa criança não precisa fazer nada para ser governada pela carne. Basta ela crescer. Basta ela viver. Ela já vai ter uma natureza contrária a Deus. Os pensamentos, as vontades, os desejos, as inclinações, o que dá prazer, vão ser governados por uma natureza contrária à natureza de Deus. Então nós sabemos que as pessoas que se inclinam para a carne, o que vai acontecer? Ela vai ter mente, vontade, afeições, tudo inclinada para uma direção pecaminosa. E essa é a situação de todas as pessoas que nesse momento estão separadas de Cristo. Agora, a pessoa que recebeu Jesus como um Senhor, a pessoa que agora está unida a Cristo, ela tem a sua mente, vontade e afeições governadas pelo Espírito Santo de Deus. E porque essas pessoas agora elas são governadas, conduzidas, elas são ensinadas pelo Espírito, elas são inclinadas a buscar coisas santas que agradam a Deus. Outrora, governados pela carne. Mas agora, por causa da obra de Cristo naquela cruz, agora porque nós não estamos mais debaixo do governo do pecado, porque nós somos resgatados por Deus, porque agora Deus ele envia o Espírito para habitar em nós e aplicar todo o poder da cruz em nós. Por causa disso, nós não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Então o texto vai dizer que aqueles que passaram por esse processo de transformação, eles se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. São inclinados para coisas que agradam a Deus. São inclinados para coisas celestiais. Essas pessoas que agora receberam o Espírito Santo, está acontecendo uma grande obra nelas. E que obra é essa? Essas pessoas elas estão sendo moldadas à imagem e semelhança de Cristo. Elas estão sendo transformadas dia após dia num caráter parecido com o caráter de Deus. O pecado, ele vai a cada passo, a cada dia, afastando cada vez mais a imagem do ser humano da imagem de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado entrou para desfazer
essa imagem de Deus. Então, o pecado contaminou todo o ser humano. E quanto mais o ser humano mergulha no pecado, mais ele se afasta da imagem e semelhança de Deus. Mais a sua aparência, e não digo física, a sua aparência espiritual, mais e mais ela se afasta da aparência de Deus. Mas o Espírito Santo, a obra de Cristo naquela cruz, vem para desfazer as obras do diabo, vem para desfazer a força do pecado. E agora o Espírito está trabalhando em nós para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, que é a imagem perfeita de Deus. Então é isso que o Espírito Santo está fazendo agora. Se você é cristão, está me ouvindo, o Espírito Santo está aí trabalhando em você. Para quê? Para te fazer rico? Para quê? Para te tornar alegre nesse mundo? Para te dar prazer nesse mundo? Para te dar bem? Lógico que não. O Espírito Santo está aí agora agindo em você, te transformando a imagem e semelhança de Cristo. É como se ele estivesse pintando um quadro, né? E de um lado está Cristo, e você como se fosse a tela, onde ele vai desenhando a semelhança de Cristo. É isso que o Espírito Santo está fazendo, dia após dia, através de cada circunstância, através das lutas que você passa, através do ensino bíblico, através de uma pregação, o Espírito Santo está o tempo todo trabalhando em você, o tempo todo trabalhando em mim, o tempo todo nos ensinando, nos moldando a quê? A imagem e semelhança de Cristo. Se você é cristão, isso está acontecendo. E Deus não para a sua obra. Ele está sempre trabalhando nos seus filhos. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa todas as circunstâncias, usa todas as coisas que cercam a sua vida. Para quê? Para te moldar a imagem e semelhança de Cristo. Então, Deus está trabalhando nos seus filhos. Se Deus não está trabalhando em você, você não é filho de Deus. Se o teu desejo ainda se o teu desejo ainda é controlado pela natureza pecaminosa, o que te dá prazer é o que Deus odeia. Porque quem ama as coisas do mundo odeia Deus. Quem ama Deus odeia as coisas do mundo. E quando eu digo as coisas do mundo, eu não estou falando das belezas naturais, eu não estou falando desse mundo, mas esse pensamento do mundo, essa forma de governo do mundo é maligna. Então o que dá prazer para as pessoas é o que realmente é justamente aquilo que é contrário a Deus. O que dá prazer às pessoas é o pecado. E as pessoas têm prazer nisso, elas gostam disso, elas buscam isso, porque elas têm uma natureza caída e pecaminosa. Mas se você está no Espírito, tudo isso mudou. Eu gostaria de gastar um tempinho lendo o capítulo 3 de Colossenses, da carta de Paulo aos Colossenses, que vai nos dar uma luz e um bom entendimento do que é andar no Espírito, do que é ser governado pelo Espírito. Então, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, eu vou fazendo algumas pausas aqui, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então ele está dizendo aqui, se você recebeu Jesus como teu Senhor, e o poder da cruz agiu em você, de forma que houve um batismo do arrependimento, né? Você passou por um processo do batismo mesmo, o velho homem morreu. Aquilo que te governava antes não te governa mais. Agora você é governado pelo Espírito, e você tem um desejo pelas coisas do Senhor agora. Ele diz, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, se Cristo está agindo em você, se o poder de Cristo está em você, ele diz, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha o que ele vai dizer no verso 2. Pensai nas coisas que são do alto, e não as que estão aqui na terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, a pessoa que está unida a Cristo agora, o seu pensamento também está conectado a Cristo. De forma que ele começa a buscar aquilo que Cristo quer que ele busque. E nós, como cristãos, sabemos que não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Então nós temos que começar a buscar as coisas que são do alto, da nossa terra, porque é para lá que estamos indo. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade daquele que nos amou, de tal maneira que enviou seu filho para morrer por nós. Nós estamos aqui, e o desejo de Deus, a vontade de Deus, é a nossa santificação. E santificação significa parecer com Cristo. Santificação significa ser moldado à imagem e semelhança de Cristo. Isso significa
mortificar os feitos do corpo. É isso que vai dizer aqui no verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintai uns aos outros, uma vez que já vos despiste do velho homem e com os vossos feitos. Então, ser cristão, ser moldado pelo Espírito, de um aspecto negativo, é deixar essas coisas para trás. Tem coisas que você tem que deixar para trás. Ele diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Isso tudo que eu falei aqui, do verso 5 até esse verso número 9 aqui, é tudo que as pessoas fazem. É tudo que dá prazer para as pessoas. É prostituição, impureza, lascívia, avareza, idolatria, ira, contenda, maledicência. É tudo que as pessoas fazem. Nós, como cristãos, temos que deixar essas coisas para trás. Não podemos deixar que o mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo, moldem o nosso comportamento, moldem a nossa vida. Nós temos que fazer morrer essa natureza terrena. Agora nós temos poder sobre ela. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós, ainda que não somos mais escravos do pecado, porque o Espírito Santo nos ressuscitou, nos uniu a Cristo, agora o poder de Cristo age em nós, nós não somos mais escravos do pecado. Mas isso não quer dizer que o pecado é um inimigo totalmente morto. Nós temos que lutar contra essa natureza pecaminosa, que tenta nos combater. Não somos mais escravos agora. Agora nós temos poder para resistir a ela. Porque antes não tínhamos, mas agora temos. Então nós temos que dizer não para a natureza pecaminosa. A Bíblia vai dizer que há uma guerra entre o espírito e a carne. Há algo mal dentro de nós que deseja aquilo que é contrário a Deus. E esse algo mal dentro de nós, esse resto dessa natureza pecaminosa dentro de nós, está travando uma luta contra o Espírito Santo. O Espírito quer nos fazer pensar nas coisas do alto. O Espírito quer nos fazer buscar as coisas do alto. O Espírito quer nos moldar a Cristo. A carne, ela é contrária a tudo que o Espírito quer aplicar em nós. Essa guerra. Nós, como cristãos, temos que lutar do lado certo. Então o verso 10 vai dizer, vos revista do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo livre. Porque Cristo é tudo em todos. Revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, ternos de afetos, de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha o que está dizendo aqui, irmãos. É o que a gente acabou de falar agora há pouco. O Espírito está agindo em nós. E o texto está dizendo, vos revista do novo homem. Tira a roupa velha, que é essa natureza pecaminosa, e coloque uma roupa nova. Vamos nos revestir de Cristo. Olha só. Sabe, a nossa imagem agora será a imagem de Cristo. Então o Espírito está recriando o homem. Sabe, da mesma forma que Deus criou ele no Éden, agora o Espírito está recriando o homem à imagem e semelhança de Deus. Nós temos que nos revestir da beleza de Deus. Porque o texto diz aqui, nós somos os eleitos de Deus, nós somos santos, amados. Agora nós vamos nos revestir, não de impureza, prostituição, pornografia, lascívia, não de avareza. Mas nós vamos nos revestir de quê? De misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Esses são frutos do Espírito, irmãos. Fruto do Espírito, né? Não digo frutos, mas fruto. Porque é um pacote completo para a vida de todo mundo. Não que alguém vai ter misericórdia ou bondade, não. Isso é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? Quais são as características do fruto do Espírito? É isso, misericórdia, bondade, humildade, mansidão. Sabe? De maneira prática, ele vai dizer no verso 3, suportai-vos uns aos outros. Ele diz, perdoai-vos uns aos outros. Sabe? Ele vai dizer no verso 14, acima de tudo, porém, seja o amor, o vínculo da perfeição. Olha que o amor, esse amor de Deus por nós, que se manifeste na nossa vida com o próximo. O amor é o vínculo da perfeição. Olha o que ele diz no verso 15, seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração. Sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ele diz no verso 16. Ele diz no verso 17, tudo que você fizer,
faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha só, irmãos. Tudo que você fizer, tudo que você falar, tudo que você buscar, faz em nome de Cristo. Faz para a glória de Cristo. Você quer saber se você pode fazer algo? Se você puder dar glória a Deus pelo que você está fazendo, então você pode fazer. Olha aqui, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Irmãs que me ouvem nessa manhã. Ele nos convida a ter uma vida governada por Cristo. Os pensamentos governados por Cristo. As nossas decisões governadas por Cristo. Ele vai continuar no verso 18. A esposa tem que tratar o marido como Cristo quer que ela trate. O marido tem que tratar a esposa como Cristo quer que ele trate. Os pais têm que educar os filhos, ele diz no verso 20. A maneira dos pais lidar com os filhos lidar com o pai é da maneira que Cristo quer que seja. No verso 22, ele vai dizer, ele vai nos dar um princípio que é para obedecer em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, como para agradar homens, mas sim, na singeleza de coração, temendo ao Senhor, tudo quanto fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Olha só isso, irmão. Imagina se realmente nós colocarmos isso em prática, porque esse é um mandamento para a gente obedecer, irmãos. É para você trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. É para você lidar com o teu marido como se você estivesse lidando com o próprio Cristo. É para você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Tudo que você fizer, faça para a glória do Senhor. Tudo que você fizer, é como se você estivesse fazendo para o Senhor. Porque de fato é. A nossa vida é vivida diante de Deus. Os olhos do Senhor estão atentos para a sua igreja. Deus vê, Deus se importa com tudo que a gente faz. Vamos tomar cuidado, irmãos, para a gente não cometer o mesmo erro de Israel naquele deserto. Entraram em aliança com Deus, mas continuaram sendo idólatras, continuaram sendo maldizentes, continuaram sendo rebeldes, continuaram pecando, ignorando o fato de que Deus anda no meio do seu povo. A proximidade é tão grande que a Bíblia diz que nós somos um só corpo com Cristo. É tão grande que o Espírito habita em nós. Veja quão próximo é o Senhor da sua igreja. Quão próximo é Cristo dos seus filhos. Nós estamos vivendo uma vida, eu não digo nem diante de Cristo, nós estamos vivendo uma vida em Cristo. Tudo que você fizer, faça para a glória de Cristo. Sabe que a maneira que você está trabalhando, sabe que você está trabalhando, não para homens, mas para Deus. Deus está avaliando a qualidade do seu trabalho. Deus está avaliando a maneira que você trata a tua esposa. Deus está avaliando a maneira que você educa seus filhos. Deus está avaliando a maneira que você usa o seu dinheiro. Deus está avaliando a maneira que você usa o seu tempo. Deus se importa com tudo que você faz. Assim é uma vida governada pelo Espírito. O Espírito, ele vai guiar a vida dos filhos de Deus, dos verdadeiros cristãos, moldando eles cada vez mais à imagem de Cristo. Porque Cristo viveu uma vida para a glória de Deus. O verso 24 diz, vou ler o 23 de novo de Colossenses, tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como que para o Senhor, não para os homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor, é a Cristo Senhor que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Cristão que me ouve, estamos diante de Deus. Você pode enganar teu patrão. Você pode enganar tua esposa. Você pode enganar teu pastor. Você pode enganar teus irmãos. Você pode viver uma vida de fachada e de aparência. Mas, saiba, você vive uma vida diante de Deus. E o que mais importa é a tua relação com Deus.
É lógico que a tua relação com Deus afeta e muda e molda a tua relação com as pessoas. Nós começamos errando na nossa relação com Deus. Por isso a nossa vida vai de mal a pior. E o Espírito trabalha nos cristãos para quê? Nos fazendo entender que estamos numa relação, numa vida diante de Deus. Por isso temos que ter uma vida de quê? De temor. Porque Deus é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus disciplina os seus filhos. Deus quer que seus filhos sejam santos. Ele vai fazer você ser santo. Ainda que seja com a vara da disciplina. Ele começou uma boa obra em você, em mim, ele vai acabar. Ele vai te moldar a imagem de Cristo. E pode ser que seja feito com muita dor. Então, se você é cristão, você está sendo guiado pelo Espírito. Irmão, nós temos que perceber em que direção o Espírito está te guiando. Para que você também corra na mesma direção. E não se veja resistindo ao Espírito. E não se veja alimentando o inimigo do Espírito, que é a carne. E você não se veja jogando do lado errado. Nós temos que jogar do lado certo. O desejo de poder, o desejo de ser reconhecido, o desejo de grandeza, isso é coisa da carne. O verdadeiro cristão não deseja poder, não deseja ser conhecido, ele não deve desejar ficar rico, ele não deve desejar governar esse mundo, ele não deve desejar agradar esse mundo, ele não deve desejar se amoldar esse mundo. O verdadeiro cristão, ele tem que desejar se amoldar a Cristo. Se a gente fizer isso, nós estaremos indo na direção correta, na direção que o braço do Senhor está nos puxando. Quando nós vamos em outra direção, é como se a gente estivesse resistindo ao Senhor. E nós aprendemos com a história de Israel que resistir ao Senhor traz muito sofrimento. Nós vemos o povo amado de Deus indo para o cativeiro e sofrendo muito porque eles quiseram viver uma vida resistindo ao Senhor. Aqueles inimigos que se levantaram e destruíram Israel, foi o próprio braço do Senhor que levantou aqueles inimigos. Foi o próprio braço do Senhor que levantou a Babilônia para castigar seus filhos, levantou a Síria e muitos inimigos para castigar seus filhos, porque seus filhos se viam constantemente andando na direção contrária ao Senhor. E Deus usava ali o que? A vara da correção para poder santificar seus filhos. Deus não permitirá que os seus filhos se amoldem ao mundo. É uma mensagem que está em Ezequiel. O povo dizia, deixa a gente ser idólatra, deixa a gente viver como o mundo. Deus diz, não vou deixar. Vocês não vão ser como o mundo. Ainda que tomem todos os mortos, não serão. Deus vai dizer lá em Coríntios, por isso há muitos entre vocês que estão doentes, outros já dormiram, porque não aprenderam a julgar a si mesmos. Irmãos, nós somos corpo de Cristo, somos um povo chamado para ser santo. Não compreender isso é trazer sobre si muitas aflições. Então nós como cristãos temos que olhar na direção correta. O Espírito está aqui fazendo uma grande obra em nós. Vamos olhar para a nossa recompensa, não é aqui. Nós estamos servindo a Deus, não é a homens. Ainda que você sirva, trabalhe na igreja, faça obra, você não está fazendo isso para homens, você está fazendo para Deus. É a Cristo que vocês estão servindo. Olha só, Deus não faz acepção de pessoas. Então que isso nos dê vigilância. Você está vivendo uma vida frouxa espiritualmente, você está vivendo uma vida, vergonhosa espiritualmente, você está vivendo essa vida diante de Deus. Você está resistindo ao Espírito que quer te santificar, te moldar. Você está resistindo. Está vendo? O Espírito quer nos guiar e está nos moldando. Em Gálatas 5,18 vai dizer, ainda com a mesma ideia aqui de Colossenses 3, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixeis possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros.
Então está aqui, irmãos. Quais são os frutos da carne? Em que direção que a carne nos puxa? É isso aqui, ó, a prostituição, impurezas das mais diversas. E olha só, eu vou dar um destaque: inimizades. Irmão. A carne nos leva para as inimizades, para as brigas, para as porfias, para as discussões. Ela nos leva a ter ciúme, discórdia, dissensões, invejas. São coisas semelhantes a isso. Quem vive desse jeito não herda o reino dos céus. Mas aqueles que foram resgatados por Cristo não são mais escravos da carne para viver dessa forma. Agora nós somos guiados pelo Espírito. E qual direção que o Espírito vai nos puxar? Qual a direção que o Espírito está puxando os filhos de Deus? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É nessa direção que o Espírito está nos puxando. Você que está me ouvindo, é cristão? Se você é cristão, você está vivendo no Espírito. O Espírito habita em você. Então, ande como o Espírito quer que você ande. Porque agora nós não somos mais governados pela natureza da carne. As pessoas que são governadas pela natureza corrompida, elas erram. As pessoas que não conhecem a Cristo erram. Elas erram. E pecar erra o alvo. A pessoa que está me ouvindo agora ainda não é cristã, ela está errando. Ela está errando contra a pessoa de Deus. Ela está errando contra a realidade dela mesma. Ela não sabe de onde veio, para onde está indo. Ela não sabe a realidade da nossa, por que nós somos criados. A pessoa que não conhece a Cristo, ela não sabe por que foi criada. Porque ela está deixando o mundo moldar a mente dela. Ela acha que foi criada para ter o máximo de prazer possível. Por isso pessoas abandonam o casamento porque ela quer aproveitar o máximo possível. Elas erram. O tolo diz, o ímpio diz, não, sabe, não há Deus. Né? E como diz o apóstolo Paulo, já que não há Deus, comamos e bebamos. Não há ressurreição dos mortos, comamos que bebamos. Amanhã morreremos. Ou seja, vão aproveitar a vida ao máximo. As pessoas querem aproveitar ao máximo. Porque não conhecem a Deus. Elas erram contra a realidade de Deus. Elas erram contra a realidade desse mundo, da vida do porvir, da condenação. Elas estão errando. Elas erram em tudo. Vivem como loucas, morrem como loucas. E vão acordar tarde demais no juízo. Então as pessoas que vivem na carne, elas erram. Erram contra a maneira de viver, erram contra o sentido da vida. Nós não fomos criados para viver como o mundo diz que nós somos criados. Nós somos criados para glorificar Deus, para viver uma vida santa. E quanto mais a gente mergulha no pecado, mais nossa vida se torna miserável e triste. Porque, como diz Romanos 8,6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Uma vida segundo a natureza carnal vai nos levar sempre à morte. E a morte, sabe, em todos os sentidos. No sentido físico e no sentido de separação eterna de Deus, que fala de condenação, de inferno. Morte, separação de Deus aqui agora e por toda a eternidade. Morte, sofrimento eterno, inferno, porque o inferno é real. Mas a pessoa que está me ouvindo agora, que recebeu Jesus como um Senhor, e talvez você não recebeu, mas pode fazer isso agora. A pessoa que recebeu Jesus como um Senhor e se uniu a Ele pela fé, ela não terá esse mesmo destino. Quem anda no Espírito, quem recebeu Jesus como um Senhor, desfruta de vida e paz. Desfruta de comunhão com Deus, que é o maior tesouro de um cristão. Qual que é o maior tesouro do cristão? Qual que é o maior benefício que Deus dá para o homem? É justamente o maior benefício que o homem perdeu quando pecou no Éden. Ele perdeu a comunhão com Deus. O maior tesouro que nos é dado é a comunhão com Deus. A pessoa que recebeu Jesus como um Senhor e o Espírito aplicou sobre essa vida a obra da cruz, foi reconciliada com Deus e agora tem paz com Deus. É o maior tesouro. A palavra da vida, o nosso texto diz, sabe, traz a ideia de absoluta plenitude de vida. Uma vida que vem até nós, uma vida que pertence a Deus e nos é dada através de Cristo. Vida, verdadeira vida, vida genuína, vida real, vida ativa, vigorosa. Verdadeira vida é uma vida devota a Deus. Isso é uma vida abençoada. Sabe? E o verdadeiro cristão ele já começa a experimentar isso aqui e agora. E de maneira plena depois. Porque o cristão, ele não vai sofrer a morte eterna, a condenação eterna, mas ele vai ressuscitar para a glória.
onde todas as bênçãos serão dadas de maneira plena. Eles permanecerão e nós vamos receber um corpo depois da morte, depois da ressurreição, não como esse corpo, porque o corpo que nós vamos receber, ele de nenhuma maneira mais é afetado pelo pecado. Ele não envelhece, ele não sofre. Essa é a promessa gloriosa dos filhos de Deus. Paz, irmãos. Oh, glória. Cristão tem paz. Sabe, essa tranquilidade da alma, essa certeza que eu sou salvo, não por causa de mim mesmo, que eu sou pecador e falho, mas essa certeza que o Espírito traz dentro de nós, que eu sou salvo sim, por causa da obra de Cristo naquela cruz. E porque Cristo morreu por mim, e porque Cristo ele alcançou para mim uma justiça perfeita, porque Cristo ele me reconciliou com Deus, eu não temo o meu encontro com Deus, eu não temo me relacionar com Deus, eu não temo o juízo eterno. Ainda que nós passamos por muitas privações e lutas aqui, nós nos contentamos com essa porção. Porque sabemos as bem-aventuranças que nos esperam depois da morte. Um cristão tem paz. Como diz o Salmo 4:8, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, tu me faz repousar seguro. Paz. Uma paz que excede o entendimento. No Salmo 119, lá no verso 165 diz, grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Em Lucas 1,79 diz, para iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Em João 14:27, Jesus diz, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, não turbe o vosso coração, nem se temorize. É essa paz que o Senhor Jesus nos dá. O mundo nada sabe sobre essa paz. As pessoas buscam paz e felicidade em tantas coisas. Elas buscam nos meios materiais, elas buscam nos relacionamentos, elas buscam uma realização profissional, elas buscam em viagens, elas buscam em tantas coisas. E no final das contas, nada encontram. No final das contas, estão vazias. No final das contas, elas não têm nada. A paz que o mundo dá é mentirosa. Ela é efêmera, é passageira. Mas não é essa paz que Jesus nos dá. A paz que Jesus nos dá é uma paz que realmente nos traz satisfação na alma, nos traz plenitude. Ainda que a gente esteja passando privações, a gente ainda tem paz. É uma paz sobrenatural, uma paz que provém de Deus. Talvez você que está me ouvindo agora está vivendo aflições. Talvez você está me ouvindo agora e você não sabe o que é paz. Você tem até um bom casamento, mas não tem paz. Você sente um vazio dentro de você. Você tem até bens materiais, mas não tem paz. E talvez você não tenha bens materiais e você está pensando que quando alcançar esses bens vai ter paz. Você vai continuar vazio. Quantas pessoas ricas estão cometendo suicídio? Não vem sentido na vida porque não tem paz. A paz não está em bens materiais, a paz não está no relacionamento, não está na realização profissional, não está em um lugar nesse mundo, a paz está numa pessoa, Jesus Cristo. Esse vazio dentro de você só pode ser preenchido pelo próprio Cristo. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Tua vida é vazia, tua vida é triste. Porque esse vazio dentro de você só pode ser preenchido por Cristo. Romanos 5:1 diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo têm paz com Deus. Sim, passaremos aflições nesse mundo, nós passaremos lutas, passaremos dificuldades, não sabemos que o dia de amanhã nos espera, mas sabemos que o nosso Senhor nos ama de tal maneira que enviou seu Filho para morrer por nós. Deus pagou alto preço por nós, por isso nós temos esperança. Sabemos que o Senhor age em todas as coisas ao nosso favor, sejam boas e ruins, Ele age nos moldando, nos transformando e por fim nos dará a vida eterna. Agora, os que são governados pela carne, governados pelo pecado, são inimigos de Deus. Eles têm uma mente hostil a Deus, sabe? Uma mente egoísta, centrada em si mesma. Eles não se submetem à lei de Deus e nem podem. Não podem, porque eles vivem na carne. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Por isso o nosso texto diz, a partir do verso 7, por isso o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois nem está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A pessoa que vive segundo
a natureza carnal, uma pessoa que, por natureza, ainda não teve encontro com Cristo, que vive segundo a natureza carnal, ele não tem condições de agradar a Deus. Ele não tem condições de viver a vida santa que eu estou chamando você a viver aqui. Não tem. Para que você consiga buscar as coisas do alto, as coisas de Cristo, primeiramente, você precisa se arrepender dos seus pecados. Receber Jesus como Senhor. A mensagem do Evangelho é essa. Se arrependa dos seus pecados. Por quê? Porque todos nós pecamos. Estamos pecando. Somos inimigos de Deus por natureza. Merecemos a condenação ao inferno. Não sabemos fazer a vontade de Deus. Nós não conhecemos, não queremos. Por isso nós nos arrependemos dessa vida rebelde, essa vida inimiga. E nós queremos a verdadeira vida. Sabe? E nós cremos a mensagem do Evangelho, que diz que Deus enviou seu Filho para nos resgatar dessa condição miserável. Ele enviou seu Filho, ele veio, ele esteve aqui. Viveu uma vida perfeita e morreu na cruz, foi condenado em nosso lugar. Deus castigou os nossos pecados em Cristo Jesus. Jesus tomou sobre si a nossa culpa, os nossos pecados. Ele viveu uma vida perfeita e deu de presente para aqueles que creem nele. E ele pegou a nossa dívida e pagou naquela cruz. Por isso, eu sei que em Cristo eu sou perdoado. Por causa do que Cristo fez, eu sou reconciliado com Deus. Por causa do que Cristo fez, eu tenho paz com Deus. Através de Cristo, há um caminho perfeito para o céu. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é vida. Você quer ir para o céu? Você quer ser salvo? Você quer ser reconciliado por Deus? Eu vou te falar qual é o caminho. Jesus é o caminho. Ele é o meio. Ele é a paz. Ele nos reconcilia com Deus. Somente através dele você recebe o Espírito Santo para viver uma vida santa. Através dele você recebe vida, você recebe paz. Você é transformado, você é moldado, você é reconciliado com Deus. Através dele. Quem tem Jesus tem tudo. Levanta a tua cabeça, cristão. Levanta a tua cabeça para enfrentar esse mundo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Dê um brado de glória e glorifica o Senhor, seja grato. Porque Deus fez grandes coisas por nós. Ele nos resgatou, Ele nos salvou. Vamos anunciar a bondade do Deus que nos salvou. Vamos abrir a nossa boca. Vamos glorificar a Deus numa vida santa, reta. E vamos abrir a nossa boca e anunciar o Evangelho que tem poder para transformar vidas. Sabe o que as pessoas mais precisam? Sabe o que o teu filho mais precisa? É conhecer a Cristo. Porque se ele tiver Cristo, ele tem tudo. Cristo é tudo. É o que o teu amigo mais precisa, é o que a tua vizinha mais precisa, é o que a tua mãe mais precisa, o teu pai mais precisa, é o que você mais precisa, o que eu mais preciso é conhecer a Cristo. Se você tem Cristo, você tem tudo. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Por isso, eu não me vergonho do Evangelho. O apóstolo Paulo diz, eu não me vergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus é tudo. É tudo. Creia em mim, porque isso é verdade. Oremos. Deus poderoso, obrigado por este momento, por essa oportunidade. Nos colocamos nas tuas mãos poderosas. Age em nós com teu poder, Senhor. Que o Senhor possa visitar cada pessoa que nos ouve. Que o Senhor possa visitar cada pessoa, eu não sei, sabe onde essas pessoas estão. Mas o Senhor sabe. Que o Espírito Santo possa aplicar nelas a obra de Cristo e despertar a verdadeira fé salvadora. Faz tua obra em nós, Senhor. Eu me coloco nas tuas mãos, nós nos colocamos nas tuas mãos. Nos salva, Senhor. Age em nós. O mundo te pertence, tudo te pertence, nós te pertencemos. Não podemos ir a Cristo a menos que o Senhor nos leve nesse dia. Nos convença do pecado, justiça e juízo. Que o Espírito Santo faça essa obra em nós e nos leve a Cristo. Faça a tua obra em nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem em paz. Que cada um de vocês possa estar meditando no que eu acabei de falar. Não deixa cair no esquecimento. Mas se você não é cristão, se a palavra falou contigo e você quer ouvir de novo, eu posso enviar para você. Se tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Dentro do meu alcance, eu posso te explicar. Nós podemos estudar junto. Se você foi tocado pelo Espírito, levado ao arrependimento nesse momento,
Não deixa passar essa oportunidade. Manda mensagem pro meu celular, a gente pode conversar. O número do meu celular é 988262818. Código 12 988262818. Eu posso enviar essa mensagem para você, posso enviar outras mensagens. Se você quiser compartilhar, mandar para alguém, as pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Fique em paz. Em nome de Jesus. Amém.